De volta com a nossa entrevista de segunda-feira, que é com a secretária municipal de Educação, Ubeônia Alencar. Ela está aqui falando sobre a volta às aulas no município, na rede municipal de ensino em Mossoró. Para você participar, busca nossas redes sociais. Nosso endereço você coloca lá na busca da sua rede social preferida, manda mensagem para a gente, manda pergunta para a entrevistada do dia. Vamos entender melhor essa volta às aulas no meio da pandemia e as condições que a Prefeitura vai oferecer aos professores e também aos estudantes. Participe com a gente. Dando sequência aqui, Carol, chegaram ontem ao Rio Grande do Norte mais 46.800 doses da Coronavac. A estratégia é vacinar os idosos acima de 75 anos de forma escalonada a partir da próxima semana. A governadora Fátima Bezerra e a subsecretária de Planejamento e Gestão da CESAP falam sobre o assunto. Os idosos acamados que começarão a serem vacinados agora serão vacinados nas suas casas através das respectivas equipes de saúde dos municípios, ao mesmo tempo, em que vamos também dar início, depois de vacinar os idosos acamados, aos idosos em geral, a partir de 90 anos, de forma decrescente, do mais idoso ao menos idoso. Esperamos que finalmente o Ministério da Saúde entregue as vacinas destinadas para as comunidades indígenas do Rio Grande do Norte esta semana. Até porque o governo do estado já cobrou, esse erro tem que ser corrigido por parte do governo federal, uma vez que excluiu as comunidades indígenas do acesso à vacina aqui no Rio Grande do Norte, sob a alegação de que nós não tínhamos aqui comunidades aldeadas. Nós temos comunidades indígenas aldeadas. O que ocorreu é que até hoje o governo federal não reconheceu a regularidade exatamente dessas terras. Mas isso está resolvido, uma vez que nós cobramos e o Ministério da Saúde assegurou que as vacinas para as comunidades indígenas do Rio Grande do Norte chegam esta semana. É importante a gente frisar que esta semana também a gente está vacinando todos os profissionais de saúde, os trabalhadores de saúde e os idosos institucionalizados que se vacinaram naquela primeira remessa. Então a gente está fazendo essa organização junto aos municípios para, inclusive, terem essa capacidade de não misturar as doses, Então a gente tem que ter essa capacidade de organização no município, porque nesta semana correrá essas duas estratégias. Vacinação da segunda dose, do primeiro grupo que se vacinou, e esta vacina que vai ocorrer agora, desta remessa que a gente recebeu agora, dos acamados. Então, a gente vai ter um calendário agora, do dia 10 ao dia 17 de fevereiro, que vacinará a segunda dose dos profissionais, das pessoas que se vacinaram na primeira remessa. Aí, aqui em Mossoró foram enviadas hoje 1.470 doses da vacina Coronavac, que vão servir para, a partir da próxima semana, serem vacinados os idosos de ordem decrescente, a partir de 90 anos, na ordem decrescente. Esta semana continuam sendo feitos os agendamentos e vacinação dos idosos acamados. São as informações da Prefeitura de Mossoró. De acordo com a administração municipal, as equipes dos agentes de saúde continuam trabalhando em suas áreas de cobertura para a identificação e agendamento dos idosos com idade a partir de 90 anos para que possam receber imunizante na próxima semana. À medida que o público idoso for sendo atendido, vai ser a vez da vacinação contemplar idosos situados em outras faixas etárias, obedecendo justamente a esse escalonamento decrescente do mais idoso para o menos idoso, como a própria governadora Fátima Bezerra explicou. A Secretaria Municipal de Saúde alerta, primeiro, para todo mundo ficar atento para um calendário que circula nas redes sociais, que não é verdadeiro, não confere. E um outro ponto importante é que nenhum idoso acamado ou que tiver vacinação já agendada vá
a UBS. Deve ficar em casa, porque se está agendada, o profissional de saúde vai fazer a vacinação em domicílio. Vonúvio. Carol, o governo federal afirmou que o governo do estado afirmou que o Ministério da Saúde vai enviar semanalmente doses de vacinas aos estados do Brasil. A gente hoje tem 2 vacinas, né, sendo aplicadas, a Oxford e também a Coronavac. Existe aí a possibilidade de aprovação da Sputnik V e outras aí sendo analisadas no nosso Brasil. Mas o que chama a atenção, Carol, são as quantidades pingadas, né, que estão chegando, não nos estados, não só nos estados, mas nos municípios. Imagine só, uma cidade como Mossoró recebe 1.400 doses. E aí a gente fica imaginando quando é que a gente vai ter a vacinação total, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando chegam 40 mil doses, no estado aí de mais de 3 milhões de habitantes. Aqui em Mossoró, quantas doses pingadas vão chegar, vão vir aqui para o município, de 1.400 em 1.400 até atingir aí cerca de 300 mil habitantes. Vai demorar muito tempo e a gente vai passar essa pandemia aguardando uma vacinação que não conclui. Pois é, o processo está lento e aí cabe aos governos justamente fazer a pressão para que as vacinas sejam enviadas, negociadas, enviadas para os estados. Voltando a falar agora de educação, vamos voltar nossa entrevista com o Beone Alencar, secretária municipal de Educação de Mossoró. Secretária, no bloco anterior a gente falava sobre a descontinuidade do ano letivo de 2020. Mesmo sem a carga horária completa, os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mossoró são considerados concluintes já do ano letivo de 2020. Isso além da situação das aulas virtuais. Aliás, junto com a situação das aulas virtuais, não afeta muito a qualidade do aprendizado? Sem dúvidas. Isso não podemos fugir dessa realidade, porque nós sabemos, né, como foi difícil para todos nós professores o ano de 2020. E o que esperávamos, né, e o que esperamos é que 2020 tenha servido de aprendizado, inclusive para aperfeiçoarmos nossas ações em 2021. Como eu estava falando, um dos pontos foi esse. A própria instrução normativa do Conselho Municipal de Educação, ela previa a retomada das aulas, não como retomada no sentido do ano letivo, mas como o início do ano letivo de 2021, com procedimentos de 2020. Então, o que é que acontece? Nós tivemos algumas realidades, uma delas é alunos aprovados sem nota, alunos que não tiveram interação e que nós precisamos agora, durante o mês de março, fazermos o que a própria norma determinou lá como classificação. Então, esse é um desafio que nós vamos enfrentar. Vamos iniciar, de fato, remotamente durante o mês de março, com a perspectiva de que, a partir de abril, a gente possa retornar no sistema híbrido, porque isso também já ficou definido. Retornar no sistema híbrido implica em dizer colocar aluno e professores em sala de aula. Que no momento, também precisamos ser muito sinceros, no momento, com os números que nós temos da pandemia e com a situação em que as escolas se encontram, não temos condição de fazê-lo. Vamos para o sistema híbrido, que você vai ter aí as turmas divididas. Não encontramos na secretaria um protocolo de retomada às aulas no sentido de apresentar um plano de retorno às aulas. Encontramos um protocolo sanitário, que é diferente. Então, durante o mês de janeiro, construímos esse protocolo, estaremos apresentando esse protocolo à sociedade de retomada de fato. É um plano de retomada às aulas, que vai detalhar como aplicaremos o sistema híbrido, que condição a escola tem de receber esses alunos. Mas eu preciso deixar claro que tudo isso vai depender das orientações em relação à questão da pandemia. Então, não há nada fechado. No momento, o que nós temos é o que está aprovado, respeitamos e estamos cumprindo. No entanto, todas as nossas decisões de retorno presencial em abril, elas dependem muito das condições e das orientações nacionais de saúde.
houve algum tipo de reforma nas escolas durante este mês de janeiro da atual gestão e em observado a documentação já analisada aí pela Secretaria durante os meses em que foi vivenciada a pandemia, ou seja, a partir de março, algum tipo de reforma em alguma escola municipal para esse retorno acontecer de forma mais segura? Não. O que nós fizemos, pelo próprio tempo, né, de janeiro, nós estamos fazendo, junto com a Secretaria de Infraestrutura, visita às escolas, fazendo o laudo técnico das escolas, percebendo, por exemplo, constatando que não se trata, em muitos casos, de uma simples reforma. As escolas estão em condições estruturais, de fato, preocupantes. E nós, pelo próprio processo que exige do trâmite burocrático de se fazer obra, não temos condição ainda de ter feito. O que é que nós estamos fazendo, né? Retomando o processo de contratos, analisando a questão de licitações relacionadas à obra, né, para que a gente possa fazer em caráter emergencial. De outro modo, vamos estar, por exemplo, esta semana, nos reunindo com os diretores, na quinta e na sexta, os diretores já nomeados, e fazendo uma capacitação com esses diretores do ponto de vista pedagógico, administrativo e financeiro, mostrando para esses diretores os recursos federais que são de gerência da própria direção escolar e que poderiam, por exemplo, terem sido usados no ano de 2020, já que diretores permaneceram diretores, né? E as escolas permaneceram lá sem o aluno e sem o professor, mas em condição de terem feito alguma reforma, né? Então, há determinados recursos que podem ser aplicados nessa melhoria de retomada às aulas. Em relação a essa reforma, possibilidade de adaptação, estruturação das escolas, existe aí, então, como a senhora afirmou, está se iniciando o processo de licitação, de vistoria. Estamos já em fevereiro. A previsão de volta presencial até agora tem sido abril. Dá tempo? Dá tempo das escolas ficarem como deveriam estar? Com certeza não, né? Mas o que é que nós estamos fazendo? É preciso esclarecer. Já havia processos licitados, né? Com ausência de contrato. O que é que nós estamos fazendo? Já fizemos, né? Analisar as condições, né, contratuais para que elas fossem realizadas e, junto à Secretaria de Infraestrutura, fazermos as vistorias nas escolas e vamos, sim, fazer alguns serviços emergenciais. Quando eu falo emergencial e essenciais, eu estou falando, por exemplo, da escola ter pia e torneira para o aluno lavar a mão. Porque o que nós temos encontrado nas escolas é que isso não tem em boa parte das escolas. Claro que isso não é generalizado, mas nós encontramos escolas sem o básico para os cuidados na pandemia, que é a escola ter uma pia e uma torneira. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente continua e conversa mais com a secretária municipal de Educação de Mossoró.